Eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5. São reflexões diárias de segunda a sexta-feira, sempre disponibilizado para você às 5h05 da tarde, com 5 minutos de reflexão e meditação. Tenho certeza que esses vídeos, esse áudio, por onde quer que entrarem, vão fazer grande diferença na sua vida, porque é uma semente diária para prosperar no seu coração. E o nosso tema de hoje é o fruto do Espírito, dentro da nossa semana, as obras da carne e o fruto do Espírito de Deus. É isso que nós vamos refletir hoje. Bom, é isso aí. O fruto de Deus é o tema de hoje e o fruto do Espírito de Deus, né? E está lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 22, diz assim: Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, fidelidade, a humildade, o domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo já crucificaram a natureza humana, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. O que o Espírito de Deus nos deu vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar a ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Bom, essa semana a gente está refletindo sobre isso, né? E dentro de uma reflexão mais ampla, que será de algumas semanas, nós já vimos sobre quem está em Cristo é nova criatura, a vontade da carne, a vontade do Espírito, as obras da carne e hoje o fruto do Espírito. Ou seja, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele começa a dizer: olha, se você for conduzido pela vontade de Deus, a consequência disso, o fruto da condução do Espírito na sua vida é este. Qual que é a condição, né? O amor, a alegria, a paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. São 9 características. A gente vai meditar sobre elas mais para frente, mas hoje eu quero falar do fruto como um todo, né? Ou seja, uma vez que eu tenho a minha vida conduzida, dominada pelo Espírito, haverá um fruto novo na minha maneira de viver. Isso vai impactar primeiro a minha vida, ou seja, a pessoa, a minha identidade, quem de fato eu sou, porque agora, pela presença de Deus, eu sou nova criação. E as consequências disso é toda essa nova maneira de viver. Isso não diz respeito a uma dessas características. É importante entender que essas 9 marcas, né, que é fruto de um só Espírito na nossa vida, não podem ser apenas individualizadas. Eu realmente tenho paciência, eu tenho alegria. Lembre-se, isso não tem nada a ver com índole ou personalidade. Isso é o fruto, a consequência sobrenatural do Espírito de Deus na minha vida. Significa que a minha história, uma vez, né, impactado, selado, batizado, imergido, né, dentro do Espírito Santo, acontecerá o fluir desse fruto, dessa imersão na minha vida. Ou seja, não é mais fruto tão somente do meu esforço. É claro que tudo na nossa vida é disciplina, é hábito que a gente vai adquirindo, deixar para trás coisas, assumir coisas novas. Na minha vida é querer, desejar, mas também praticar, colocar em prática, meditar. A Bíblia diz que muitos estão padecendo, estão perecendo porque desconhecem, não tem revelação, não tem profecia. Profecia não é apenas a capacidade de saber o que vai acontecer no futuro, mas de saber o que Deus já fez para mim na eternidade. Isso está escrito no livro de Deus, a Bíblia Sagrada. Ou seja, quando eu não medito na Bíblia, a consequência vai ser muito ruim, mas quando eu medito e pratico, né, o fruto é muito bom. É isso que ele está dizendo. Você quer a plenitude de Deus na sua vida? Medita e pratica tudo isso. Lembre-se que uma vez que eu fui exposto à mensagem do Evangelho e que aceitei isso para a minha vida, em que eu crucifiquei, identifiquei a minha vida com a morte de Jesus, eu entendi que Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado, que não há mais culpa, não há mais acusação e nem as minhas marcas do passado vão ser substituídas agora pela marca de Deus na nossa vida. Muita gente está vivendo uma vida menor
porque insiste em deixar que o passado, as suas dores, seus erros continuem a determinar o seu presente, que com certeza vão sabotar o seu futuro. Lembre-se aqui, essas pessoas que pertencem a Cristo, se identificaram com a morte, não tem mais condenação. Romanos, no capítulo 8, Paulo diz, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou vocês da lei do pecado, da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio em forma de natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. E Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser cumpridas completamente por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não mais com a natureza humana. Ou seja, essa semente em mim, que Deus depositou na sua vida, na nossa vida, que vai produzir um fruto novo, uma história nova. E essas leis que antes estavam escritas nas tábuas de pedra foram colocadas no meu coração e no seu coração. Por isso que a palavra de Deus diz, não é preciso mais que ninguém nos ensine, porque o próprio Espírito em nós nos ensinará a respeito de tudo. Ou seja, o Espírito nos convence, Ele nos fala, somos conduzidos por Ele, e às vezes a gente não compreenda isso. Você quer a marca de Deus? Você precisa assumir a verdade que é o Espírito de Deus na sua vida. E Ele diz assim, em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é isso que Jesus tem para nós, uma vida de abundância, do fruto de Deus em nós. Que Deus te abençoe, compartilhe isso com quem você ama, e eu tenho certeza que há muito mais. Se você tem vivido uma vida em Cristo, há muito mais ainda. Se você não vive, há infinitamente mais. Que Deus te abençoe.